sinto porque justamente por essas questões, essas coisas que eu já não lembrava, né, essas pequenas bases, né, que fazem o diferencial do instrumento, de tocar, mas está lá o meio, né, até a forma como você afina. Hoje estava falando até outro dia sobre afinação, botar giz. Aí eu lembrei que meu professor botava giz lá 20 anos atrás, aí depois falou assim, não, é grafite para poder girar melhor e tal. Então, assim, todas essas pequenas noções, né? Até mesmo de botar o cavalete, o local do cavalete, de botar a forma de tocar, a diferença de tom, quando você toca o arco mais para frente, o cavalete mais para trás. Todas essas pequenas noções, né? Que são a base, que formam a base sonora do instrumento, aí tem tudo no curso. Então, para mim, está sendo muito bom. Uhum. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton, do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Então tá. Meu nome é Lívia, eu tenho 39 anos, faço 40 mês que vem. Eu comecei com violino, na verdade foi há muito tempo, eu estudei violino pela primeira vez, eu tinha 16 anos, e foi na época que eu fui fazer segundo grau. Aí eu tinha muito tempo vago na escola e eles ofereciam aula de violino. Foi quando eu conheci o instrumento e comecei a tocar. Toquei violino até os meus 22. Até os 22 anos foi quando eu parei e não toquei mais. Hoje eu sou de uma igreja e o projeto lá na igreja hoje é que a gente quer começar a montar e oferecer aulas de violino mesmo, de cordas. Montar, né? Não profissional, mas para as crianças poderem conhecer o instrumento, ter uma visão melhor, né, sobre música clássica e conhecer um pouco mais. Esse é o projeto para o ano que vem, e como eles sabem que eu já toquei violino, aí eles perguntaram se eu não gostaria de estar começando um projeto assim. Aí eu falei assim: primeiro eu vou voltar a estudar, né? Porque não dá, né, para fazer. Então, esse é o meu objetivo, né? O meu objetivo é voltar a ter pelo menos o básico para dar uma instrução que seja adequada, até para se alguma criança se interessar em fazer aula realmente, não começar de um jeito errado, né? E ter uma base para poder oferecer a eles o básico. E é Certo. E desse tempo que você decidiu voltar aí, tem quanto tempo agora? para... Foi no ano passado Sim, não, que ficou eu muito tempo decidi mesmo, né? voltar. Sem tocar nada, né? Você Tem muito tocou tempo, muito tempo. uns 6 anos mais ou menos, né? Lá atrás. E aí Isso, ficou 20 anos sem pegar nada. exatamente, exatamente. Os 20 anos aí sem pegar o instrumento. Mas o meu instrumento ainda é o mesmo, ele está lá guardadinho. Quer dizer, tá aqui. Aí eu até eu acho que eu perguntei uma vez sobre instrumento para você, porque o meu objetivo é, no final do ano, né, me dar de presente um instrumento mais adequado, né, pelo menos um semi-profissional para
estar estudando aí e avançando no instrumento. Sim, legal. E você vê alguma diferença, tipo, do que você faz? Assim, é até legal, né? Assim, porque você viu o violino meio que na adolescência, no começo da sua vida adulta, e hoje você já é uma adulta formada, assim, né? De cabeça mais formada e tal. Você vê diferença nesse aspecto de como você via antes e como você vê hoje o violino? Não, na verdade, eu acho que o grande diferencial é o tempo, né? Porque adolescente eu tinha muito mais tempo para estudar, me dedicar, né? Hoje, para eu conseguir sentar 20 minutos com o instrumento, é assim uma vitória. Porque ou eu estou com as minhas filhas, eu tenho duas filhas, uma de 7 anos e uma de 4. Então, eu pego o instrumento, é aquela curiosidade que quer pegar, então é muito difícil conseguir estudar com elas em casa. E quando não, elas não estão em casa, eu também não estou, Sim. porque corre com uma coisa, vai no mercado, vai não sei o quê, então é muito, muito difícil mesmo. Você mora onde, Essa é a Lívia? grande diferença. E hoje também eu já tenho, mesmo eu não tendo tocado mais violino, eu continuei tocando outros instrumentos. Eu continuei tocando teclado, ainda aprendi um pouco de violão. Então, assim, ainda fui mantendo o meu contato com a música. Então, a parte teórica é muito fresca na minha cabeça. Só que a forma da mecânica realmente é um desafio diário. Se não pega todo dia, é quase impossível retomar. Aí, como agora teve Páscoa e Dia das Mães, foi um período assim que eu praticamente não peguei no instrumento, porque leva a criança para ensaio, e ensaio as crianças também, porque como eu trabalho também nessa área como voluntária, então foram aí 6 semanas intensas, assim, de Páscoa e Dia das Mães. Entendi. E quando você. Você é de onde, Olivia? Você mora onde? Eu moro no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Tá. E agora, quando você tá tentando manter uma rotina de estudo, assim, mais ou menos, né? Dentro da sua possibilidade, obviamente, né, e tal. Mas essa, inclusive, é a grande importância de ter uma boa orientação, né? Pra você realmente aproveitar o tempo, né? Porque senão, se você Exatamente. fica lá fazendo tudo de qualquer jeito e mais ou menos e só vai, também não adianta nada, nem esses 20 minutos por dia, né? Então é importante Exatamente. agora otimizar ao máximo, né, do tempo mesmo. E o que você vê? Você vê que, assim, você foi, é bom que você foi adquirindo bagagem musical, né, no meio desse tempo ainda, mas não no violino, né? Mas Não, isso ajuda muito, né, assim, de ouvir as coisas melhor, ter uma noção mais harmônica, né, do piano, do teclado, né, e do violão, né, que tem esse lado mais da harmonia, né? E você acha que isso te ajuda em afinação e coisa assim no violino? muito, muito. Porque essa questão. Porque o violino é praticamente você tem que ouvir a nota, né? E principalmente quando você também toca em conjunto, ter essa noção do outro, né? E essa prática de tocar ou se ouvindo e ouvindo a outra pessoa. Então, isso é o que eu pratiquei mais durante esse período, né? E que eu espero, né, colocar em prática também com o violino, né? Para praticar mesmo. Até aprimorar essa questão do ouvido, né? Ouvir a nota e saber que está afinado realmente. É que no Eu violino antigamente eu precisa, né? sabia que eu sabia que a minha audição, quando eu estava. Eu sempre dava a nota um pouquinho mais alta. Né? O meu professor sempre falava muito isso, Lívia, o seu si ou o seu fá está um pouquinho mais alto, então você tem que diminuir. Então, essas noções eu fui adquirindo com o tempo, né? E eu espero continuar melhorando. Legal, legal. E do que você tá fazendo atualmente lá no curso? Você tá em qual módulo, você lembra? Bom, eu parei no sol, né? Porque é justamente a questão da mecânica, né? O arco estava um pouco para baixo, estava tocando muito na ponta, né? E voltar o arco mais para o meio, do talão para o meio, está sendo um grande desafio.
Sim. E é porque a gente vai criando um vício, né? Assim, quando vira vício, É, aí fica muito difícil mesmo, realmente, arrumar, né, essas coisas. porque assim, é um vício que eu nem sei como é que eu adquiri, já que eu tô há 20 anos sem tocar. Sim. Eu acho que é o braço que ficou mais cansado mesmo com o tempo. A idade chegou, né? A idade A chegou, idade aí chegou, vai ficando chegou, mais. vai chegando. Sim. Mas também, assim, pode ser uma coisa que antigamente talvez você não via, né? Assim, então pode ser que lá atrás, né? A gente tem essa memória, a gente sabe, tipo, tem coisas que a gente fez lá anos atrás e que se for precisar fazer de novo, a gente se vira e consegue. Então, às vezes pode ser uma É, coisa que lá atrás você estava fazendo errado e em nenhum momento foi pontuado isso e tal, e acabou meio que ficando, assim, internalizado pode dessa ser, forma, assim, né? pode ser. Porque eu não me lembro mesmo de nenhum professor falando sobre essa questão de estar muito na ponta. E o meu professor de muitos anos, ele sempre foi de botar mais para o meio, né? Sempre falava muito sobre o meio. E como eu não cheguei a tocar muito, né? Eu tocava muito em casa, mas não. E a vez que eu ia tocar numa orquestra, acabou que deu tudo errado, porque Nova Iguaçu é um pouco longe do centro do Rio, né? Uhum. Então, para mim era muito difícil me deslocar para lá, por ser meio contramão. Aí acabou não dando certo. Eu acabei parando o instrumento justamente por causa dessas dificuldades, né, Sim. de botar mais para frente. Hoje em dia Então, eu não me lembro mesmo. você tá tocando na igreja o violino já ou não? Não, ainda não. Sim, mas você pretende? É um dos objetivos assim. Pretendo, Uhum. pretendo, se Deus quiser. É o projeto para Sim. o E futuro. também para ensinar as pessoas depois, mas é que é isso, né? Para E, ensinar tem que e saber bem, né? Tem que ter as tem que noções saber. corretas, né, para ser passado, não passar um negócio, né, mais ou menos assim, né? Exatamente, essas noções básicas que faz realmente o instrumento ser todo o diferencial do violino, né? Porque a sonoridade dele, se você não tem uma boa base, não adianta que não vai funcionar. Então tem que passar correto, a base correta. Aí quando se quiser, eu quero seguir em frente, aí você direciona para uma escola, né, para uma orquestra e tal. Mas a base tem que ser correta, Sim. senão Você sente assim, como feedback também para mim, para saber, você sente que no curso você tem essa base como você esperava, esse lado mais técnico e tal, você sente isso? eu sinto porque justamente por essas questões, essas coisas que eu já não lembrava, né, essas pequenas bases, né, que fazem o diferencial do instrumento, de tocar, mas está lá o meio, né, até a forma como você afina. Hoje estava falando até outro dia sobre afinação, botar giz. Aí eu lembrei que meu professor botava giz lá 20 anos atrás, aí depois falou assim, não, é grafite para poder girar melhor e tal. Então, assim, todas essas pequenas noções, né? Até mesmo de botar o cavalete, o local do cavalete, de botar a forma de tocar, a diferença de tom, quando você toca o arco mais para frente, o cavalete mais para trás. Todas essas pequenas noções, né? Que são a base, que formam a base sonora do instrumento, aí tem tudo no curso. Então, para mim, está sendo muito bom. Uhum. Ah, legal, legal. E realmente, né? E você vê que são pequenas coisas que fazem muita diferença, né? Assim, na base principalmente, né? Então, e ainda mais Uhum, quando você não teve uma base lá atrás e tudo mais, assim, forte, assim, né? Para firmar isso na é. cabeça, aí realmente é super necessário reforçar tudo isso, né? Ponto de contato, né? Que é isso, de onde fica o E arco, né? Em relação ao cavalete, ao espelho e tal. E a gente fala tanto, né, de postura, do arco reto e tudo mais, que as pessoas acham que, mas não precisa tocar com arco reto, é só para ficar bonitinho, né? E não é isso, não tem nada a ver com não, isso. não. A diferença sonora é gritante. Você Sim, topar saber a técnica do arco faz toda a diferença, porque senão fica um som triste. sim. E que você vê assim que hoje é a sua maior dificuldade hoje com o violino e tal, assim?
Hoje a minha maior dificuldade é justamente essa questão da técnica do arco mesmo, né? Porque a posição, a forma da mão, né? É algo que você tem que praticar mesmo e vai pegando como uma mecânica. Mas até o arco também, só que O arco é mais eu, chato, por né? exemplo, hoje o arco é mais chato. Exatamente. Porque você não tem contato da sua mão com a corda, né? O que vai passar é o som do arco, é a forma como você passa o arco. Então, se você não domina o arco, você não domina o instrumento. Sim. Essa é que é a grande É, dificuldade não, para mim hoje. e aí muita gente toca, toca, toca e, né, e fica tocando e tal, mas assim, mas sem pensar, Não né, toca, no não refinamento do toca, arco. faz E sem barulho. dominar o arco é exato, você não toca, você faz barulho. Exatamente. Não vai, você não toca. Né? E E hoje, e você, tá até o fazendo meu barulho ou arco. tá tocando? O que que você acha hoje em dia? Então, você quer sinceridade? Tá ali no meio termo, Não vai, tá no vejo meio termo. barulho. É sério, porque o meu arco ele tá altamente instável. Eu não sei se é porque ele tá com pouca crina, porque ele é muito velho mesmo. Uhum. E eu já estava vendo que eu tive que cortar algumas porque estava frouxo, né? Você chegou a trocar a crina dele em algum momento? Não, não Uhum. troquei. Então ele tipo tem 20 anos. Né? Não seria bom agora trocar mesmo a crina. Ou então trocar de arco mesmo, né? Dependendo do Trocar de nível arco do mesmo, arco, no né? Assim. caso. Não, é porque ele veio com um instrumento. É, tipo, não, Uhum. minto, eu troquei de arco uma vez. Não é o que veio com o instrumento, não. Eu acho que ele deve ter uns 15 anos de uso. Sim. Quer dizer, de uso não, né? De guardar. É. 15 anos de vida. 15 anos de vida, Só sei não lá. viveu 15 anos, mas ele tava aí. Tava aí. Não, e é importante esse negócio do arco, por exemplo, e assim, depende também do nível do arco, né? Eu não sei como exatamente e tal, mas é um segundo arco seu já, que você comprou lá em algum momento e tal. Se for um arco ali que você pagou um pouco mais caro, ali na faixa de uns R$ 400, aí vale a pena trocar de crina. Agora, se for um arco baratinho, é melhor comprar outro arco, porque aí vai vir com uma crina melhor, e assim, aí investir um pouquinho mais, né, num arco um pouquinho melhor. Tipo, aí nem precisa ser um arco de madeira, né? Porque assim, um arco de pau-brasil e tudo mais vai ser muito mais caro, né? Mas você consegue, por exemplo, comprar um arco de fibra de carbono, por exemplo, que é ótimo, funciona super bem, e que é aqueles arcos pretos, né? Ele é preto, assim. Aham, aham. E aí e vem com crina animal e tal. Se você, óbvio, se comprar numa loja tipo especializada mesmo, né? Tipo HPG e tal, né? Não adianta comprar lá no AliExpress, lá o mais barato, e vai chegar um negócio horrível, né? Ou no Mercado Livre, vai lá no mais barato, assim. Aí não vai Não. funcionar. E é Mas, justamente por isso que eu estou esperando para chegar o final do ano, porque aí eu vou comprar um instrumento melhor e também um arco melhor, sim. né? Para Uhum. acompanhar. Sim, sim. É, não, Ai, e se por preciso me acaso, planejar financeiramente. eu acho que nem precisa pensar tanto no violino, sabe, assim, nesse momento, porque, assim, você tá meio que recomeçando e tudo mais, tal, então não precisa, sabe, normalmente o violino de um nível iniciante tá aqui, assim, e o arco tá, tipo, Isso. aqui. Então, o arco é sempre já, assim, inferior ao Ah, violino. Então, por isso que a entendi. primeira troca que eu sempre recomendo é pegar um arco um pouquinho melhor. E aí, tipo, R$ 300, R$ 400 você pega já um arco legal de fibra de carbono, Uhum. com crina animal e tal. Você vai ver que é totalmente diferente do que o que você está tocando, porque o seu já está muito velho, a crina já está velha, e aí fica ressecada, o som fica mais difícil, etc e tal. Então, de repente, é uma opção, assim, pensar em trocar de arco em algum momento por agora, assim, né? Assim, óbvio, se preparando para isso e tal, né? Uhum. E aí depois pensa no violino, mais pra frente mesmo, não tem problema. É. Então, mas dá uma pensada nisso em relação ao arco, porque a crina, normalmente, a gente sempre sugere, né, assim, trocar de crina, pelo menos, né, uma vez a cada 2 anos, no máximo, assim, sabe? Então já tá Já um pouco a passou mais. aí por umas 10 vezes isso aí. Então por isso que esse é o grande problema, assim, porque a crina ela resseca, tipo, a crina é um pelo, né? Assim, é o pelo do rabo do cavalo. Então ela resseca, né? Assim, com o passar do tempo. É igual o cabelo. Se você imagina você ficar 20 anos sem passar nada no seu cabelo e achar que ele vai ficar e vai funcionar e vai ficar legal, não vai, né? Não vai, não vai. Foi o que eu fiz no meu, inclusive. Aí caiu tudo. Não,
Não, mas Eu o. Mas sou personal de ser adepta de vocês também. Esse negócio de tocar pelo, não funciona, não. Pelo amor de Deus, muito outra hora trabalho, dessa. né? Muito trabalho. Ah, muito. É a mesma coisa, a crina também. Então, assim, a gente tem que ficar trocando, né? A cada 2 anos, mais ou menos, assim, é legal trocar, né? No máximo, assim, né? Assim, normalmente a gente que toca mais profissional, tal, a gente troca com menos tempo. Mas pelo Uhum. menos uns 2 anos, assim, dá pra ficar com a mesma crina, tal, pra quem toca menos, né? Mas é importante fazer essa. Só que, assim, uma troca de crina num luthier vai custar, tipo, entre 100 e R$ 150. Aí, se o arco custou isso, nem vale a pena, entendeu? Então. Acho que o meu arco custou muito menos do que isso. Então não vai valer a pena. Assim, apesar que também, né? Eu acho que é R$ 50 que eu paguei há uns 20 anos atrás. Então, mas 20 anos atrás, R$ 50 era R$ 1.000 hoje, né? Então, então tem isso também, né? Tem É a verdade, é inflação, a verdade. Estamos sendo inflação. É. desvalorizados, estamos valorizando. Não, é beleza. Mas aí, então, pensa nisso, assim, nesses próximos tempos, se organizar tal, e pegar um arco um pouco melhor. Depois você me manda mensagem lá, eu te mando algumas opções do que tem atualmente, faixa de preço e tal, assim, legal. Eu vou Pra... aproveitar que meu aniversário de 40 é no mês que vem, aí quem sabe, né? Vai, Maridão aproveita, vai que vai dar ganha um arco, né? presente. Vai que ganha um arco novinho, pá. Pois é. Explica pra ele, fala, não, eu tô tocando com um negócio, um dinossauro aqui de 20 anos atrás, esse arco todo estrupiado, eu preciso de um arco melhor. Aí, quem sabe, né? Pois é, boa ideia. Não, legal, Lívia. E, no geral, como que você, assim, eu sei que tem sido corrido e tal, mas você tenta sempre pegar pelo menos 20, 30 minutos ali, né, para estudar e tal, assim. Isso, isso. No mínimo meia hora, pelo menos é o que eu estava estudando Aham. antes. Você tem uma Aí, ideia, assim, de como você organiza o seu estudo? então, eu faço o primeiro, tipo, aquecimento, que eu lembro de corda solta mesmo, passando a corda solta. Geralmente eu prefiro fazer o exercício ligado para mim, né? Legal. E aqueles exercícios ligados que você tinha falado para eu fazer, aí eu continuei fazendo como aquecimento, né? Uhum. Depois eu pegava a escala que eu estava fazendo, que no caso é a escala de sol maior, e fazia ela até o final, né? Duas Duas oitavas. oitavas. Isso. E depois eu tentava pegar a música, que era. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que era Serenata, que eu tinha Uhum. parado. E também tentei pegar aquela Etude 12. Tá, beleza. Que é das Foram essas colcheias, né? Que duas que eu tem estava várias colcheias tentando. e tal. Isso. Certo. E bora dar uma ouvida aí. Quero ouvir um pouquinho de tudo aí e tal, pra ver como que estão as coisas. A gente vai pra parte prática agora, de verdade, né? Então, eu queria que você ouvisse, não, nem eu tô querendo ouvir. Ai, Não, tem que ser assim não, tem que ouvir mesmo. Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada 2 semanas, para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí
imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então, vai lá, faz a sua inscrição no site. Eu deixei aqui embaixo também na descrição para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa de uma vez por todas. Isso. Legal, o controle tá bom de ligaduras e tal, tá funcionando bem. É bem importante. Esse tipo de exercício, né, de ligadura ajuda muito, assim, a, sabe, organizar, né, a altura do cotovelo e tal, e ficar aquecido, assim, para tocar depois mesmo, né? Eu confesso que o braço tá pesando, viu? Vamos lá, escala. Beleza. Tá um pouquinho baixo a sua corda Mi aí, dá meia voltinha aí no microafinador. Isso. E toca Sol e Ré junto agora. Acho que a Sol também tá baixa aí, a Sol. Agora ficou alto demais. Aí, boa. Isso, beleza. Legal, legal. Tá vendo? Você tem uma afinação boa, né? Você ouve ali e tal. Você tem uma afinação. Você tem um É, a ouvido ali e prática tal. do. É. Isso, a prática do corpo, não perdi tanto, não. Legal, legal. E tá afinado, no geral tá afinado. Assim, óbvio que tem ali um dedo ou outro que uma hora assim cai um pouquinho mais, um pouquinho menos, tal, mas no geral tá funcionando. Tenta tocar agora a escala lisa mesmo, sem repetir, só uma vez cada nota. Pensa um pouquinho mais longas notas, tipo, pensa em usar, pode ser até ligado mesmo de dois em dois, mas pensa dois tempos em cada nota, então, tipo, sol, lá, si, um pouquinho mais lento, mas mais controlado esse movimento.
Legal, legal. E, no geral, continuou afinado, mas você viu que aí esbarrou um pouquinho, né? Assim, um negócio ali, É, que é a altura do cotovelo. Então, assim, é só manter, só lá, sem mexer nada. Se mexer, esbarra. Então, na verdade, eu acho que essa parte aqui essa corda ré e a corda lá estão muito fundas. O cavalete tá bem fundo assim, eu tinha que aham. trocar também. Pode ser interessante, Elas porque estão quase retas. você já. Esse violino não foi ajustado, né? Recentemente, nada, né? É. Não. Pode ser interessante, sim, pensar nisso. Pensar em. Eu acho que eu tenho até um contato aqui de um luthier em Nova Iguaçu, que alguém tinha falado, eu acho. De algum aluno, acho que falou. Olha, se tiver um luthier em Nova Iguaçu, eu agradeço. Não, eu vou ver aqui depois nas minhas mensagens se eu encontro. Ou então eu pergunto no grupo, né, e tal, de outros É, alunos. tá bem fundinho mesmo. Tá bem fundo. Porque é uma coisa importante, assim, né? Esse ângulo do cavalete, né? Tem lá, acho que não lembro se era 42 ou 62 o raio. Então é uma medida que tem que ser precisa, assim, né? Essa medida, né? Não é tão curvadão também, mas também não é reto, né? O Então isso cavalete, em influencia. vez de estar assim, ele tá assim, ó. Então tá na hora de ver um outro cavalete aí. Que ele tá já empenado também, né? Que ele vai, mas é normal, com o passar do tempo vai acontecendo isso mesmo. Ele vai, a pressão da corda aqui, né? Vai puxando ele pra cá. E aí vai ficando uma conchinha, né? Então, dois Tadinho. pontos, né, para pensar depois aí. Se você falar assim, ah, não, mas não tenho luthier, não tem, ou então, vai ser caro demais, tal, assim. Tem um vídeo que eu tenho lá no canal, esse vídeo, Uhum. que eu mostro como ajustar o cavalete. E aí só precisa comprar uma pecinha lá, pretinha lá, que você encontra no Mercado Livre, no Shopee e tal, uns R$ 30, assim. E um cavalete novo, né? Mas aí também você compra por 30, R$ 40 e tal. E aí dá pra você fazer em casa. Não vai ficar a mesma coisa de um profissional, obviamente. Mas se você tiver ali o mínimo de trabalhos manuais, assim, né? Assim, assim, mínimo de decência nos movimentos, vai ficar ok, sabe? Então já é uma opção, assim, né? Pra não ficar com o cavalete tão ruim ou com o cavalete que tá, né, pronto para cair a qualquer momento, né? Professor, eu costumo dizer que eu faço música porque eu não sei cortar um coração redondo, sabe? Uma linha reta, um círculo redondo. Se é necessário trabalho manual, não vai dar certo. Mas depois dá uma olhada, quem sabe? Porque lá tá tudo explicadinho, né? Como fazer e tal. É só colocar a peça, fazer em cima, pá, 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 tal. Então, de repente, Se o pode negócio já funcionar. é torto natural, talvez eu consiga. Boa. Pode funcionar, pode funcionar. Então depois dá uma olhada, porque aí, de repente, se não tiver o luthier, pelo menos já é uma forma de resolver esse problema, pelo menos, né? Assim, agora, né? Que não precisa de muito investimento, porque para fazer também no luthier vai ter a mão de obra do luthier, e a peça e tudo mais, então vai ficar mais caro. Então, a não ser que o maridão queira dar de presente também uma troca de cavalete, beleza. Mas se não, aí dá pra fazer. Mas assim, não vai ficar perfeito, ótimo, mas vai ficar melhor do que tá. Então já vale a pena. É, tá bem, bem. Então é importante dar uma pensadinha nisso, né? Porque isso você vê que influencia também. Pode ser, sim, Uhum. que por estar muito próximo, tá esbarrando também. Mas pode ser que Ah, também seja mas só desculpa também, viu? Pode ser que é mais vem com essa controle. não. Vem com essa não, que eu sei que o meu controle de jaco tá ruim, mas o negócio tá muito esquisito. Tá, não, legal, legal, beleza. E você tem a música aí, ou uma das duas, ou a serenata, ou o estudo? Ah, eu tenho as duas, que eu tô Beleza. olhando no computador. Pra eu ouvir como que tá a aplicação na música. Ah, uma dica sobre escala, deixa eu pegar o meu violino aqui, que tem uma coisa importante pra gente pensar nesse momento, né? Uhum. É óbvio que tem o lado de, legal, trabalhar o quarto dedo, usar o quarto dedo, né? Isso é bem importante, tem que usar mesmo. Mas na escala, normalmente nesse primeiro momento de escala, eu sugiro usar o quarto dedo na subida da escala e não usar ele na descida, porque fica mais Ah, difícil. tá. Então, quando você está subindo, beleza, é ótimo fazer com o quarto dedo, Uhum. quarto dedo e beleza. Agora na volta,
pode usar corda solta, porque vai ser mais prático o pensamento para isso, né? Se você faz Sol, Fá, Mi, corda solta, aí você tem um tempo para trabalhar os 3 dedos. E aí você coloca os 3 dedos juntos, né? Assim, sempre pensando na distância dos dedos e tal. Para não acontecer muito aquele negócio de ficar. Que é uma coisa que eu vejo você fazendo, porque você tem um ouvido legal, consegue reconhecer as notas. E aí o que acontece? Você fica sempre corrigindo. Então, sempre, tipo, tá descendo a escala, você fica assim. Aí vai tocar o Ré. E aí nenhuma nota fica tão estável, sabe? Assim, tão fixa. Então, isso vai ajudar. Se você pensa em usar a corda solta na descida, né? E aí coloca os 3 dedos, pensando no Si, Do, Ré. E aí você já mantém os 3. Aí lá, pensa nos 3, Mi, Fá, Sol. Que aí você não precisa ficar mexendo muito, né? Porque eu vejo que, por exemplo, na corda sol foi mais visível isso, no final. Tipo, você fez assim, Ré, e aí você arrumou o Dó depois, aí depois você juntou o Si, e aí... Então, sabe, cada dedo você tá tendo que pensar duplamente, porque você tá tendo que colocar ele no lugar e depois mudar ele de lugar ainda. Então, o ideal é já conseguir colocar no lugar, porque aí fica mais prático, né, assim. E isso, para quando for tocar músicas e coisas mais rápidas, ajuda demais. Porque se você tá com os 3 dedos posicionados, aí você pode tocar. E sempre vai estar afinado. Porque tá sempre com as mesmas referências. Então, se eu tirar esse dedo, o outro já tá afinado, já tá certo. Então, já vai trabalhando isso na escala de colocar sempre os 3 dedos e já na posição. Para não precisar ficar com esses ajustes todos assim. E aí na descida dá para usar a corda solta como esse respiro, né? Que é o momento de colocar. Então, aí coloca os 3, põe os 3, para não precisar ficar mexendo os outros. Na subida, beleza. A subida é mais fácil, né? Que é só ir colocando um atrás do outro, beleza. Sem levantar, não deixa nenhum sair da corda, tá tudo certo. Mas a descida tem que dar uma pensadinha um pouco melhor. Essa questão da referência, né? Isso, beleza. Bora lá. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de 1 semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. Legal, legal. No geral, assim, de afinação, no geral funciona bem. Assim, você tem um ouvido bom, isso é ótimo. Mas aí entra o segundo lado da música, que é o lado de mais refinamento mesmo, assim, do fazer musical, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em tocar notas e ritmos, tá funcionando. Tá lá com as notas certas, no ritmo ok, tá mantendo a pulsação, que é uma dificuldade que muita gente tem também, de tocar sem o metrônomo, né, e tal, assim, quando é para tocar, e aí meio que se perde no ritmo e tal. Não, você manteve uma pulsação, no geral ficou boa essa pulsação, né, pam, 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 pam. Não atrasou demais no movimento de retomada, tal, legal. Agora, o que que a gente pode, assim, perceber em alguns casos, né, assim, primeira coisa,
Quando a gente tem esses começos ou recomeços, né, que volta para o talão e tal, ou até quando é a primeira nota, tem que tomar muito cuidado já desde a primeira nota, sabe, com esse pensamento musical, para não ficar aquele negócio assim, sabe? Sabe? Não começar agressivo demais. Então, já desde a primeira nota, isso vale. Isso aconteceu algumas vezes, assim, quando você estava afinando, aconteceu isso. Quando fez o exercício, aconteceu isso. Agora na música, sabe? De sempre começar meio. Parece que, tipo, tá desesperado para começar, sabe? Vai, começa, começa. E aí vai. E não precisa disso, sabe? Então, você tem todo o tempo que for necessário para começar. Então, antes de começar, encosta o arco na corda. Antes. Então, coloca o arco e aí começa. Isso. Isso, já sai. Primeiro, você já se concentra mais para a produção do som. Segundo, o som sai mais bonito já desde o começo. Então, ganha duplamente. Não tem nenhuma perda nisso. Então, sempre pensar nisso. O arco nunca vem. Isso vale para a vida. O arco nunca vem do ar para começar. Ele sempre começa na corda. Em tudo que eu for tocar. Até se eu for tocar um negócio assim, ó. Tá vendo? Eu encosto antes. Então, sempre pensar em encostar o arco. Não deixa ele vir voando assim para a corda, não. Porque aí senão sai esse som agressivo no começo. Então, desde o começo, colocou e aí começa. E mesma coisa na retomada. Fiz o Ré. Você ouve bem o som do violino? Tá certo aí o som? Sim. Beleza. E aí, volta e não joga o arco, não. Então, Ré, gruda e começa. Então, sempre encosta antes de sair tocando. Então. Mas óbvio que vai ter momento que tem que fazer isso mais rápido, né? Assim, pra não perder tempo, né? Senão você vai ficar... Aí a música já foi, né? Já foi. Então tem que fazer mais rápido esse movimento. Você pode praticar só esse movimento depois, né? Tipo, só se ré. É do ré, depois volta pro dó. Então só o ré. Isso, do ré pro dó. Isso. Isso. Sempre começar na corda. Isso. E aí manter a pulsação, né? No meio da música você vai ver que isso vai fazer mais sentido, né? Assim, né? Do que só assim separado. Mas é importante porque aí você já começa com um som bom, não fica aquele som pá, 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 então tem que realmente manter isso, né? Então sempre assim, uma coisa que eu sempre recomendo de preparação para tocar, né? Então não só colocar, vou tocar, não, mas fazer uma preparação mais pensada, sabe assim? Como que é essa preparação? Posiciona lá, beleza, acha a nota que eu vou começar, beleza, é um sol, então mi, fá, sol, beleza. Aí, encosta o arco e antes de tocar, contar. Então, 1, 2, 3, respira no 4. Essa respiração é muito importante para colocar o corpo no funcionamento do movimento, sabe? Então, essa respiração no 4 antes, 1, 2, 3... sabe, para realmente deixar o corpo fluir mais no ritmo, né? Então a respiração no ritmo ajuda também. Então, e essa respiração tem que acompanhar o ritmo, né? Eu tô tocando uma música que tá, sei lá, no 80 BPM. Então respira, né? Se eu vou tocar uma música rápida, a respiração também é rápida, né? Tipo, se eu tocar, sei lá, a Primavera de Vivaldi, né? 1, 2, 3. Não posso fazer, né? 1, 2, 3. Aí não condiz, né? A respiração não condiz com o que eu tô me preparando para tocar. E não foi preparação nenhuma, então. Só foi uma respiração. Então, a respiração, ela tem que tomar o tempo que tá metrônomo mesmo. O tempo metronômico, né? Daquela música que você vai tocar. Então, com isso, você já garante um começo mais certo.
E aí fica tudo mais fluido depois, sabe? Se você começa bem, é mais fácil manter as coisas indo bem. Agora, se já começa mais ou menos, a probabilidade de tudo ir mais ou menos é maior. Então, tenta preparar melhor esse começo e sempre começar da corda. Vai lá, mais uma vez. Lembra da respiração. Boa, já foi bem melhor. Tirando ali o pedacinho que esqueceu as notas, né? Que tava. Eu tive que dar uma colada É, aqui, sim. eu esqueci. Não, mas tudo bem. Mas tirando isso, já ficou muito melhor em qualidade do som. Até esbarrou menos na outra corda agora, sabe? Então, assim, o fato de você se preparar melhor é ótimo para tudo. Não só para aquele momento, mas para tudo, né? Para estar mais, sabe, mais focada no momento do que você está fazendo, né? Às vezes a gente erra umas coisas por não estar pensando, por não pensar no que eu estou fazendo. Estou fazendo e pensando, sei lá, o pensamento às vezes vem, uns pensamentos muito loucos, assim, no meio do negócio, vem lá, nossa, mas e será que eu recebi mensagem no Instagram? Será que minha filha, como será que tá minha filha? Sabe? Do nada vem umas mensagens dessas, assim, na nossa cabeça, né? A nossa cabeça é tipo um Isso é WhatsApp o perfeitamente tempo inteiro. normal. Não, minha vida é normal. Aqui, pessoa de outra coisa. Exato, exato. Então, assim, o momento com o violino ali, de se preparar melhor, de, sabe, de se colocar mais no momento, ajuda para ter mais atenção no que está fazendo, mais foco realmente, né? Sempre estudar com muito foco no que eu estou fazendo aqui, sabe? Só pensando no violino, nos dedos, no que eu estou organizando aqui e tal. Tem duas coisas que têm essa capacidade de fazer a gente esquecer das outras coisas, que é tocar um instrumento musical, que é o que a gente está fazendo aqui, e praticar esporte. Quando você tá lá, sei lá, jogando vôlei, sei lá, não sei se você gosta de algum esporte assim, mas se você tá praticando algum esporte ali, no momento que você tá envolvido no jogo e tal, e vai, e vê a bola, vai, segue, vai, joga, você não pensa em mais nada. Tipo, você só tá ali, né, vivendo aquele momento, né? Uhum. Então, a mesma coisa com o violino. Então, quanto mais você conseguir se focar no violino, no que eu estou fazendo, em todos os detalhes, melhor vai ser o resultado. Então, sempre ficar bem concentrada com isso, porque você já tem, assim, o funcionamento básico está funcionando realmente. O arco está mantendo retinho, não está ficando aquele negócio assim, né, que o arco fica dançando assim. Então, o movimento está bom. Óbvio que não está ainda com aquela qualidade de som que a gente espera, mas porque isso é realmente um pouco mais de amadurecimento mesmo também na técnica e não só, né, de qualidade do arco da crina, mas também de amadurecimento mesmo, de mais tempo de prática, né? Assim, De prática. então, conforme vai passando o tempo, você vai pegando mais sabe, os detalhes do arco, né? Então, no geral, tá funcionando. Já tem bastante coisa organizada, mas é não deixar que essas coisas que você já organizou se desorganizem sozinhas. Sabe? É mais de focar mesmo no que você está fazendo. Então, quanto mais você tomar atenção enquanto você está estudando, melhor vai ser o resultado. E aí não precisa realmente de muito tempo. Então, se você está focado no seu estudo, meia hora está ótimo, porque você está fazendo focado. Vale mais meia hora focado do que 2 horas fazendo qualquer coisa, sabe? De qualquer jeito, Isso sem é verdade. pensar e só vai, sabe? Então, é Uhum. realmente muito importante ter essa atenção. E aí, isso entra, inclusive, forma na mão, né? De manter os dedos lá na corda, tal, certinho. E de pensar realmente nesses detalhes do som que fazem total diferença. De começar melhor, de buscar o som mais limpo possível, né? Não só de não sair assim, né?
né? Mas também não pode esbarrar. Então, se eu esbarrei, estou errado. E agora você tocou e praticamente não esbarrou, sabe, dessa segunda vez. Da primeira teve vários momentos em que pegava entre sol e ré lá, né, assim. Aí vai tocar, né, e aí pegava na corda ré e tal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, uma outra coisa que é ótimo, tanto para trabalhar essa altura de cotovelo de cada corda, mas também a afinação, que dá para fazer na corda sol, é fazer um estudo com duas cordas. Porque você já consegue tocar duas cordas, você afinou tocando duas cordas e tal, né? Então, dá para fazer um estudo assim, de colocar os dedos em uma corda só, mas tocar duas. Então, você pode tocar sol e ré, mas só colocar o primeiro dedo na corda sol. E até chegar no ré e ré, sem pegar nada. Mas você vê que fica bonito até, né? A gente tem esse intervalo bom, né? Do lá com ré. Si com ré. O dó com ré não é bom não, mas o resto é. Né? Isso dá pra fazer em todas as cordas. E você pode fazer também de sol e ré ao mesmo tempo, mas só colocar os dedos agora na corda ré. Então, isso ajuda e como você já tem uma facilidade harmônica, né, de tocar violão, teclado e tal, então isso ajuda você ver o quanto a nota tem um ponto certo, né? Porque se eu não coloco esse lá aqui, não fica bom. Se eu colocar ele um pouco para baixo, você olha e fala, eita, não tá legal não tá encaixado isso aqui não. Ou mais para cima, né? Não funciona. Então a gente tem um ponto exato, sabe? Quando a gente trabalha isso harmonicamente, dá mais essa noção ainda. Porque, por exemplo, aconteceu na primeira vez que você tocou, na segunda vez ficou bom, ficou melhor isso também. Mas na primeira vez que você tocou, ficou. E aí quando você tocou o ré, ficou. Eu não lembro se foi aqui ou se foi no ré, mi, ré, mas foi a nota ré do terceiro dedo. E ficou bem mais alta de onde deveria. Inclusive você esbarrou na corda do lado junto, sem querer, né? Obviamente. Mas ficou aquele som assim. Sabe? Que tipo que não tem nada a ver um com o outro. Então. Porque até isso fica afinado, né? Quando você toca uma oitava exata, precisa, né? O som encaixa, vira um som só. E se você toca um pouquinho para cima, aí fica estranho. Então, isso aconteceu na primeira vez. E principalmente por ser uma oitava, né? Assim, a oitava é física isso, né? A frequência da oitava é a metade da frequência da nota de baixo. Então, elas se encaixam literalmente, fisicamente. É uma onda assim maior que uma que tem a metade do tamanho dela e encaixa em todos os momentos. Então, tem que estar perfeito, principalmente oitavas, né? E então, quando for estudar, pensa um pouco nisso, até de afinar o terceiro dedo com a corda solta, né? Então você pode trabalhar isso na escala, né? Você pode isso, de sempre estar o terceiro dedo, ouvir e falar, pô, tá encaixando com a corda solta. Isso acontece nas outras também, na Lá e na Mi. Um pouquinho mais pra trás. Isso, isso. E aí pratica isso, não só assim, isso, mas também na outra corda, que aí é mais difícil.
fazer, por exemplo, o sol e o ré, mas com os dedos só na corda sol. E até o quarto, que aí fica ré, ré. Mais pra cima. Mais um pouquinho. Mais pra lá. Tá quase. Um pouquinho mais aberto ainda. Aí. Agora sim. E você. E você vê que esse som do quarto dedo, é aí que tem que ser o quarto dedo. Então, agora você está começando a ouvir como uma forma, opa, agora realmente encaixou no ponto certo. Então, é um pouquinho mais mesmo ali. Quanto mais relaxado for a mão, melhor vai ser. Então, tenta forçar o mínimo possível para conseguir mexer ele, né, movimentar ele, tem que estar mais relaxado. Isso. Isso. E aí dá uma trabalhada depois nisso, assim, com calma, né? Em todas as cordas, ouvindo, né? É muito importante ouvir. Quanto mais você cria essas referências, né? Que são tanto auditivas quanto muscular mesmo, né? De sentir ali, pô, tem que esticar o dedo um pouquinho mais mesmo e tal. Então, sentir essas coisas é importante para, sabe, na hora que você for tocar, se atentar sempre com isso. Que, se eu tô colocando o quarto dedo e tá fácil demais e tá, quer dizer que tá errado. Então é um pouquinho mais aberto nesse momento. E aí depois vai ficar natural. Depois isso, quando você vai repetindo, isso é o que vai cair, né? Vai ficar mais natural. Mas é importante criar isso, né? Criar essa sensação. E aí se atentar com isso na hora de tocar. Por isso que é importante, né, estar estudando, focado no que está fazendo. Porque senão isso aí passa. E aí vai embora. Entendi. Beleza? Então, Beleza. agora para a gente finalizar e reforçar tudo. Então, primeira coisa, escala fazendo a volta com corda solta e três dedos. Isso Os aí. três dedos juntos, né? Assim, caindo junto na corda para trabalhar isso. Segunda coisa, vai lá. Eu anotar para não esquecer, porque eu não tenho mais memória não, professor. Beleza. Vamos lá. Estudar. Escala. Aí a subida com quarto dedo e a volta com corda solta. Subida, quarto dedo. Volta. Corda solta. Isso. Ok. Aí coloca, não sei como você vai chamar isso não, mas pode chamar, sei lá, exercício de cordas duplas, que é esse que a gente está fazendo agora, com os dedos em cada uma das cordas, né? Então vai fazer duas vezes na sol e ré, mais uma vez só na corda sol, outra vez só na corda ré, né, os dedos. Depois duas vezes na ré e lá, uma vez só na corda ré, outra vez na corda lá e tal. Duas vezes. Primeira vez. Dedos na corda sol. Segunda, dedos na corda ré. Isso, Isso sucessivamente, né? isso. E preparação para tocar, que isso aqui tem que acontecer sempre. Preparação para tocar. Isso. E aí coloca aí, o arco sempre começa na corda. Respiração no tempo. Arco na corda, sim. Isso. Sempre na corda. Ok. Beleza? E aí é seguir mesmo. Então,
estuda, assim, pra finalizar, né? Essa música, deixa ela bonitinha, organizada e tal. Manda pra mim em vídeo lá pra eu ver como que tá no WhatsApp, né? Uhum. Daí passa pro estudo, manda pra eu ver como que tá e tal. Mas sempre trabalhando conscientemente. Sempre isso aí, focada no que tá fazendo ali. Então, é importante. Tá Quanto melhor certo. for a qualidade, quanto melhor for a qualidade de estudo, melhor é o resultado. Então, tem que focar na qualidade, né? Buscar essa qualidade de atenção total ali. Sim, senhor. Beleza? E aí, seguindo realmente. Aí segue o conteúdo do curso, normal. Tá indo bem. Agora é seguir e fazer os negócios bem feitinho. Tá bom, professor. Obrigada. Nada, Lívia. Bons estudos por aí. Qualquer coisa é só falar lá comigo, lá no suporte lá. Tá bom. Tchau, tchau, Valeu, tchau, professor. tchau.